eu vou passar, já que você está falando disso, da construção do artista, eu vou passar para um artista que a gente tem hoje aqui com a gente, que é o Samir Murat, que está em cartaz com uma peça que é muito interessante, gente. Samir, com você a palavra, a peça se chama O Cão que Sonhava Lobos. O Cão que Sonhava Lobos, na verdade, assim, não dá para eu falar do Cão sem falar dos 2 solos anteriores que eu fiz. Eu estava me devendo um trabalho voltado para criança, né? Eu fiz um solo inicialmente em 2001, Para Acabar de Vez com o Julgamento de Arthur, que começou essa minha pesquisa sobre mitos, sobre arquétipos, sobre lendas. E fiz um segundo solo em 2008 sobre o mito de Édipo. E aí eu tinha escrito esse texto sobre o cão, sobre o cachorro, com algumas inquietações, né, sempre voltado para uma pesquisa, uma autoinvestigação também, alguma coisa voltado para um autoconhecimento, né? E eu queria falar do cão, né? Esse animal tão singular que só para começar a dizer que assim, é o único animal que existe o resultado dele e o ancestral dele ao mesmo tempo, né? Que é o lobo. E na minha peça, o cãozinho lá, o lobobão, ele comete, digamos assim, a falha trágica dele é que ele resolve salvar um lobo que ele sentiu que estava ferido, que era um lobo velho, ferido lá, porque o cão, ele veste a camisa do dono. Então, assim, o cão é melhor amigo do homem e melhor amigo do dono dele. E o fazendeiro queria que os cães protegessem a fazenda dos lobos. Mas ele, como era um cão absolutamente singular, um cão predestinado, né? Depois é que ele vai descobrir isso, ele viu um lobo ferido e resolveu salvar o lobo. E aí foi a falha trágica dele. Ele foi expulso da fazenda pelo dono e ele começa uma peregrinação onde ele vai encontrando o destino dele real, o fato, né? Por que aquilo aconteceu com ele. Então tem uma trama mais ou menos mítica, né? Que remonta muito às origens do teatro, onde com a contação eu vou mostrando assim toda a questão quase espiritual que esse cão passa, né? Que vai da origem dele como lobo, da chegada dele nesse mundo. E a gente aproveita também para ilustrar e falar dessa evolução, apresenta um perfil bastante informativo, educativo para crianças e adultos de como é que essas raças surgiram, né? Existe um xamã, que a peça tem um pouco essa linguagem xamânica também, dos rituais, dos tambores. A gente tem, Samir, um vídeo que a gente pode mostrar um pouquinho da peça para o pessoal que está em casa e a gente pode ver melhor. Vamos lá, Emília? Vamos mostrar? Antes de chegar aqui, eu fiquei parado um tempão na frente de um açougue para ver se o dono me entendia e me dava um tasquinho de filé. Que nada! Fui andando e parei agora em frente a uma padaria e o dono nada também. Bom, vocês já estão vendo que eu não tenho muita sorte com essa história de dono. Depois de por mais de 100 mil anos vagar, como os lobos, o homem resolveu se fixar. Aprendeu a plantar e a criar muitos bichos, concentrou nas cidades e com elas bicho. Gente, é tão interessante, né? Eu insisto nisso, o teatro para criança, a quantidade de trabalho, né, que um ator faz, o esforço que faz, não interessa, né? Você tem ali um público e um respeito por ele, né, Samir? Sim, claro. Quer dizer, esses 2 trechos que vocês mostraram aí é o início da peça, quer dizer, eu ainda estou me transformando no cão, que na verdade é um contador de histórias que vai contar a história do cão. E então, essa história do cão, quando você falava, eu fiquei pensando assim, gente, quantas vezes, não é? A gente às vezes vai fazer uma boa ação, como o cão quis fazer, né? Foi salvar um lobo, né? E aí simplesmente o resultado não é dizer parabéns, poxa, você foi lá e salvou alguém. Não, a pessoa é excluída porque ajudou alguém. Quantas histórias aqui nós já não ouvimos, né? De pessoas que, ao invés de elas serem exaltadas por uma boa ação ou porque fizeram bem, elas recebem, né, uma crítica. Pô, você é bobo, como é que você foi fazer isso?
Essa sua história, de certa forma, quando você falava, eu disse, gente, quer dizer, ele foi ajudar, mas aí como não era interesse do fazendeiro, então vai embora, não te queremos aqui. Mas foi bom para ele, né? Foi bom para ele, foi a falha trágica que levou ele a cumprir o seu destino, né? E ele aprendeu muito com isso. Não, ele aprendeu, ele se torna, na verdade, aí que tá, quer dizer, a gente dá a volta e ele se torna um contador da própria história. Ele conta a saga dele como uma forma de mostrar que é preciso não perder essa pureza, não perder essa inocência, não perder, né, esse bom objetivo, né, esse caminho na vida, né? Não perder a essência, né? Não perder a essência, que era a essência dele, né? Embora ele tenha sido jogado num mundo onde ele, de alguma forma, subverteu a ordem, né? E aí a gente volta para aquilo, né? Não perder os valores mais primitivos, aqueles que a gente deveria ter, né? Como sobreviver, ou seja, salvar o outro, enfim, coisas que são básicas, né? Exatamente. Sabe? Como é que as crianças reagem? Pois é muito curioso que quando eu escrevi essa peça, eu sabia que eu estava escrevendo uma peça que não era uma peça nos moldes tradicionais do teatro infantil. Eu tinha consciência disso e não consegui fazer diferente, porque eu não sou eu nem me intitulo escritor, eu sou um ator que escrevo algumas coisas que eu faço, né? E assim, eu sabia que eu não ia escrever uma peça nos moldes tradicionais do teatro infantil. E eu fiz uma peça que fala da constelação do cão maior, que é onde exerceu essa influência astral sobre o animal lobo. Eu falo dessa origem arqueológica do cão. Então são conceitos bastante, às vezes, aparentemente profundos, né, para uma criança. Curiosamente, a gente tem tido uma aceitação, eu fico bastante feliz com isso, uma aceitação bastante grande por parte das crianças e por parte dos adultos que fazem leituras, às vezes, não exatamente iguais, né? Eles absorvem algumas coisas de filtros, por filtros diferentes, mas os adultos, em contrapartida, já que é uma peça infantil, também ficam muito tocados com algumas coisas relacionadas, não só a questão da informação, então é por isso que o cão dá voltinha antes de deitar, por isso que ele rasga as almofadas, a gente dá uma série de... Por que ele dá voltinha antes de deitar? Porque é para espalhar o cheiro, isso na época de que ele era lobo, para espalhar o cheiro dele e espantar outros animais maiores, porque o lobo vivia numa época por isso que ele come depressa, porque ele vivia numa época que tinham caçadores maiores do que ele, como o urso, por exemplo. Então ele tinha que comer depressa lá. E que outras curiosidades que tem, hein, como essa na peça, que chama atenção também? Por exemplo, o cão desaprendeu a caçar, por exemplo, né? Ele às vezes pega um passarinho, no meu caso, eu boto lá ele olhando para o pombo, sabendo que ele está com fome, mas ele não consegue caçar o pombo. Às vezes o cachorro comum, ele corre atrás de um bichinho menor, pega, mas ele não caçou aquele bicho para matar. Ele esqueceu que ele tem que comer. Ele desaprendeu a caçar desde que ele começou a receber comida das mãos do homem, né? Então, teve todo um processo que vai há 20 mil anos atrás, onde o lobo foi uma seleção natural. E ele começou a se habituar, a se condicionar algumas coisas que o homem foi oferecendo para ele. E ele perdeu alguns instintos, mas ele continua. Por trás de um poodlezinho tem um lobo, né? Aquele caninozinho ali não engana. E por trás de um latido tem um uivo. Então, isso é muito curioso, porque a gente não tem essa dimensão, né, de que você tem um animal ali. É porque, na verdade, também, às vezes, né, Samir, não sei se vocês têm cachorro, né, mas a gente humaniza tanto o cachorro, Exatamente, né? ele Chama se de humanizou. filho, né? Vem cá com a mamãe, né? Coisas que, na verdade, são sinais de carinho, é lógico, isso é amor, né, que a gente promove para o bichinho e ele entende. Mas é óbvio que quando se faz isso, você está realmente distanciando Totalmente. daquele animal. É uma outra época, né, Pois é, Samir? mas as misturas aconteceram para isso, né? Todos os cachorros pequenininhos, por exemplo, eles foram criados para serem cachorrinhos de casa mesmo. O poodle era um cachorrinho que foi criado para aquecer o pé lá da rainha. Não, gente... E aí a Lorraine, ela comentou, as crianças devem sair com vontade de ter cachorro depois da peça, né? Eu acho que elas saem com uma relação repensada sobre o cachorro, né? Ah, é? Assim, algumas coisas que talvez elas não tivessem atentado para aquele animal. Tem uma série de plateia que eu faço, né? Que eu vou fazer. Você sabia por que o cachorro dá voltinha? Você sabia por quê? Aí eu uso tem uma hora que eu pego uma gravata assim que vira uma coleira e aí eu vou informando essas coisas para elas, né? Eu acho que elas saem
Pode ser que até com mais vontade de ter cachorro. Samir, diante do que ela está falando em relação à vida, para um ator como você, por exemplo, como é que você enxerga essa questão exatamente que a Lúcia está falando, do prosseguimento com a arte? Pois é, aquela hora que foi levantada essa questão, que o Rodrigo falou dessa questão do que é o sucesso, né? Do que é a realização profissional, do que é a importância de você mostrar a sua arte. E eu acho que eu como autor de alguns trabalhos meus, eu faço outros trabalhos para outras pessoas, mas no meu trabalho autoral, eu também sempre procuro ser fiel ao que eu acredito. Né? Por exemplo, nessa peça eu normalmente emagreço 2 quilos por apresentação, porque é um trabalho físico muito pesado, né? Os trechinhos que apareceram aqui no foi o início da peça. Mas assim, era muito mais fácil eu fazer uma peça sentado numa cadeira, falando um texto talvez mais conhecido, fazer um personagem mais engraçado, né? Não que o cão não tenha o seu lado engraçado. Então, assim, são coisas que te consomem e que te alimentam ao mesmo tempo. Desafios que eu me propus, né? Fazer algumas percussões, coisas que eu queria experimentar em cena. Então, isso para mim é sempre aquela zona do risco produtivo, né? Que você acredita. Então, eu como uma pessoa que já também tem um caminho aí, para mim o importante é isso. Eu acho que o sucesso, ele é muito relativo. É claro que você quer que as pessoas vejam o seu trabalho, que você quer a casa cheia, de preferência evidente, que a gente faz para o outro ver, né? Mas eu acho que é importante você ser fiel ao que você acredita, né? Você ter aquele cenário, você ter aquela música, e saber que aquilo ali foi uma coisa que você acreditou, que você investiu naquilo, que aquilo ali é o que você acha que tem a ver, que aquele cachorro é o cachorro que você quer mostrar, né? E não uma coisa só porque está na moda, só porque está fazendo sucesso. É mais ou menos a linha do que a Lúcia dizia e que o Rodrigo também dizia.